Olá, olá! Estamos em mais um episódio Musice Podcast, o podcast que vai elevar essa mulherada para melhorar a qualidade de vida, performance e beleza. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com um convidado muito especial, para mim o melhor cirurgião plástico, o cara perfeito, perfeccionista, porque eu tenho autoridade para falar isso, gente, porque eu já entrei dentro da sala de cirurgia com ele. Doutor, muito obrigada. Verdade. Estamos aqui hoje com o doutor Júlio Baioccato. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Uma honra também. Acho que vai ser bem legal esse bate-papo nosso hoje aí. Isso mesmo, doutor. Muito obrigada. E estamos aqui, óbvio, com o meu parceiro, doutor Mirair, o melhor médico da medicina do esporte do aparelho digestivo. Eu adoro essa introdução, né? De co-host. Ela enche a minha bola e eu fico acreditando que eu sou isso tudo. Doutor, é mesmo. Muito obrigado, doutor Júlio, por aceitar esse convite, né? Também, prazer é todo nosso, né? E hoje a gente vai falar a respeito de saúde, performance e beleza. Isso aí. O tema que tá levando essa, não só a mulherada, mas todo mundo, né, doutor? É a loucura. Que estão procurando a estética, a beleza a qualquer custo e pagando o preço que for, né, doutor? Eu acho que atualmente, né, hoje com as redes sociais, né, isso está muito visível, né, e o dinheiro, a mídia que está movimentando tudo isso aí, a gente vê de forma muito clara o preço que principalmente as mulheres estão pagando hoje para alcançar uma beleza que às vezes não vale a pena. Não sustenta, né, doutor? Não vale a pena sacrificar a saúde para poder alcançar aquilo que seja um padrão de beleza atual, né? Então acho que a coisa que a gente vai discutir hoje vai ser beleza, performance e saúde. Esses três fatores aí, será que vale a pena pagar o preço para atingi-los? Até onde a estética sustenta a saúde e vice-versa, né, doutor? E começando por essa pergunta. Uma pessoa que quer começar essa jornada de transformação. Olhei no espelho e quero transformar, não tô mais gostando do que eu tô vendo. É uma pergunta óbvia, mas só pra gente começar aqui. Chegou hoje no seu consultório. Por onde começa? Buscando a saúde ou buscando a transformação na parte da estética? Então, na verdade, essa aqui o mundo ficou muito visual, né? É muito imagem. Eu acho que a gente precisa diferenciar algumas coisas. Acho que todo mundo tem direito de estar bem consigo mesmo, né? De sentir bonito, sentir bem, ou melhorar alguma coisa, melhorar uma parte do corpo. Principalmente as mulheres, que elas, né, a gente não vira mamãe, elas têm a gestação que a gente não tem. Então, existe uma mudança no corpo, não tem como, né? Você tem transformações que ela nunca teria se ela não ficasse grávida. Então, ela tem, eu acho que tem todo o direito, às vezes, de corrigir coisas que por mais que ela vá numa academia, por mais que ela se esforce ou faça uma coisa, não vai mudar e aí vai entrar algum procedimento estético, uma cirurgia ou coisa assim. Lógico que a saúde, sim, é a primeira coisa, né? E a saúde mental, essa é a mais importante. Porque, na realidade, a pessoa pode ter a barriga, pode ter flacidez, pode ter o seio X, Y, ser careca, não sei. E se ela psicologicamente está bem e não faz sentido para ela a mudança, para que fazer a mudança? Sim. Não tem problema nenhum. O estar feliz é muito mais importante do que uma cirurgia, né? E eu acho que só não pode correr riscos, né? Se automedicando ou fazendo coisas que está prejudicando a saúde, né? É isso, mas acho que todo mundo tem o direito de melhorar, caso queira, né? E aproveitando esse gancho aí, doutor Júlio, quando a paciente, eu sempre tenho essa dúvida, assim, porque é muito tênue, né? A linha entre a saúde, a beleza, só a busca pela beleza, a dismorfia corporal, né? Como é que você aborda isso com seus pacientes? Quando chega alguém que te pede, te sugere alguma coisa que você fala, não, peraí, isso daí acho que não dá para ir, né? Isso daí, isso vai trazer algum tipo de prejuízo. Ou a pessoa, até mesmo você falou da saúde mental, você percebe que a pessoa não tá ali muito bem, né? Com a sua parte psicológica e tudo mais. Como é que você maneja isso no seu dia a dia, no consultório? E com que frequência você tem? Se é frequente, se não é, alguma coisa que você fala, não, acho que isso daí já ultrapassou, acho que o prejuízo vai ser maior que o benefício. Como é que você aborda isso no seu dia a dia? Então, assim, a minha consulta, como eu acho que na maioria dos plásticos também, assim, a consulta que vai 50 minutos, 1 hora, às vezes mais que isso.
Porque primeiro a gente precisa entender a pessoa. Sim. Né? Não chega e falar, vamos lá, tira a roupa, eu vou ver e vou dar, tem que te cortar. Cara, você tem que entender a pessoa. Perfeito. O que ela faz, se é mãe, se não é, se tem alguma doença de base, se não tem, peso, se faz atividade física, se já fez alguma cirurgia, o que é bonito, o que é feio para essa paciente. Qual a expectativa? Né? Qual a expectativa? Porque tem casos clássicos que você vai olhar lá e vai falar assim, nossa, daí precisa fazer uma abdominoplastia. Né? Tem aqueles casos que você vai olhar, não, daí fazer uma lipo resolve. Tem aqueles casos borderline que às vezes a pessoa aceita um resultado um pouco menor, mas com uma cirurgia menos agressiva. Sim. Tem pessoas que já vão exigir mais. Então, você precisa entender o que a pessoa quer. Aí você vai colocar também a idade da pessoa, se já é mãe, se não é, o que vai ser os próximos anos de vida dessa paciente com a cirurgia que você vai oferecer. Né? Então, tem que ser individualizado, cada caso é individualizado, cada paciente é uma paciente. Eu acho que isso que é o mais importante. Daí você não consegue fazer em 10 minutos. Daí você tem que ter uma consulta que você vai entender essa paciente. E às vezes não é em uma consulta só, você precisa de mais uma consulta. Mas é porque ela está buscando, de certa forma, um produto. Sim, né? Perfeito. E eu estou oferecendo um produto. E cada pessoa se adequa a um produto mais específico. Então eu não quero que depois que ela me compre, ela fale, poxa, mas não era isso que eu queria. Então, às vezes, demora um pouquinho até a gente chegar nesse consenso. E você trazer a pessoa para a realidade também, né? Às vezes você fala, realidade. Isso daqui, a expectativa, né, do resultado do procedimento é esse. Porque a mesma cirurgia que você faz numa paciente, usando a mesma técnica na outra, o mesmo material, tudo, o resultado é diferente, porque são pessoas diferentes, com anatomias diferentes, né? com características diferentes, e vai ser diferente mesmo, né? Então, você tem que mostrar casos parecidos com dela, né? Idade parecida, para não comprar errado. Igual você não comprar um produto. Exatamente. Assim, de resultado. Porque você não precisa ter o melhor resultado do mundo, você precisa entregar o que a pessoa imaginava que ia receber. Né? E aí você tem que trazer ela, mostrar o que realmente vai ser melhor para ela, né? Claro. Mas, doutor, eu vejo você muito sensato. Eu falo isso do doutor Murek, uma pessoa muito sensata. Muitos pacientes, doutor, já chegaram lá na clínica e falaram, eu marquei a cirurgia, eu quero marcar a cirurgia para tal data, mas o doutor falou que eu preciso emagrecer 10 quilos. E eu conheço todos os cirurgiões aqui de pós, porque eu já trabalhei muito tempo com pós-operatório de cirurgia plástica, e nenhum cirurgião, de verdade, não tô falando que ele tá aqui, mas eu falo isso pra todo mundo, nenhum cirurgião daqui de pós, doutor, eu já vi com seus resultados. Porque eu acho que essa parte de ser sensato, você fala, eu não vou fazer, ele é muito sério nisso, ele não faz. E o doutor veio muita gente dos Estados Unidos, Portugal, teve uma paciente sua que você falou, você marcou a cirurgia. Se você não emagrecer 10 quilos, eu não vou fazer. Ela correu, doutor, porque ela já estava com passagem marcada, com tudo cirurgia. Ela emagreceu 10 quilos para fazer, porque o doutor falou, se não emagrecer, eu não faço cirurgia. Na questão do emagrecer, aí já é mais, eu falo de riscos, né? Porque, pensa, né? Uma pessoa tá bem, tá saudável e ela vai submeter uma cirurgia. Sim. Que, querendo ou não, toda cirurgia tem anestésicos e tudo. Então, você precisa tentar diminuir ao máximo esses riscos, né? Com uma boa indicação, exames pré-operatórios e tudo mais. Então, eu acho que pular etapas já é o primeiro erro, né? Então, você tem que operar a paciente bem, que está preparada, né? A cirurgia plástica não é para emagrecer, é para dar contorno, forma, é para modelar, né? Agora a gente tem as medicações aí também, né? Que tá ajudando o pessoal. Falar bastante aí hoje. Mas, enfim, eu acho que tem que ter o bom senso. Mas eu acho que a medicina, a plástica, nos últimos 10 anos mudou bastante, né? A visão de preparo de paciente, preparar o paciente para a cirurgia, e não simplesmente só ir lá e cortando e fazendo a cirurgia, né? Doutor Júlio, antes de vir para cá, eu estava pensando, né, em cirurgias, né, na cirurgia plástica, eu sou do aparelho digestivo e tudo mais, e eu tenho pensado nisso muito ultimamente nos grandes cirurgiões do passado, né? O que mudou, assim? As técnicas mudaram, as medicações, tudo mais, mas existe uma coisa que não muda, assim, ou não deveria mudar, né? Que é a arte mesmo da coisa, sabe? Quando você busca, você vai ver alguns procedimentos cirúrgicos que são da década de 50 e ainda estão sendo utilizados. Fala, como é que um indivíduo desenvolveu isso lá atrás e ainda é aplicável nos dias de hoje? E o feeling cirúrgico é uma coisa muito importante, né? Às vezes, assim, a experiência, a hora que o paciente entra,
assim, eu vejo isso na parte da endoscopia, principalmente, eu falo, tem alguma coisa errada com esse paciente. Quando ele deita, assim, antes de passar o tubo, eu falo, tem alguma coisa errada. Isso é experiência, isso é o feeling. E eu acho que, assim, a cirurgia, seja ela de qualquer parte, tanto da plástica, oncológica, para digestivo, seja lá, é uma arte e isso não pode perder, né? Quando você tem uma conduta, né, igual a Tainá está falando que o senhor tem, assim, de observar, de contraindicar e tudo mais, você fala, não, isso é experiência, isso é a arte do negócio. E eu acho que com o tempo, né, com a experiência, com o desenvolvimento, você consegue ter isso. E esse é um dos fatores que eu vejo que nos cirurgiões atuais isso perde. Acho que virou tudo muito espetáculo às vezes, sabe? Então, aquele filho, aquela contraindicação, aquela coisa, vai se perdendo isso e vai colocando às vezes um objetivo financeiro, um objetivo de mídia, muito holofote e pouca arte. Não sei se o senhor tem essa mesma percepção que eu tenho, assim, às vezes, que eu acho que o cirurgião ele tem que voltar um pouco e ter mais esse olhar, porque você falou, sua consulta dura 50 minutos, 1 hora, até mais que 1 hora, né? E esse é o tempo realmente para você sentir o paciente, para você sentir o paciente, porque se você tem uma consulta muito rápida, você não consegue entender o que ele quer, né? Qual é o objetivo, se realmente tem algum problema por detrás disso daí, e quando você tem essa abordagem com o paciente, você vira realmente, você tem realmente uma arma na sua mão, né, para você poder fazer o procedimento cirúrgico com maior segurança. Eu acho que isso é muito importante. Eu não sei qual que é a sua visão, comparando-se um cirurgião com maior tempo de formação e os atuais, assim, se você consegue perceber isso ou não. É assim, cara, o que eu penso? Eu acho que com o tempo, o mais importante do que você indicar ou você saber operar e tudo mais, é você saber tratar, por exemplo, complicações. Porque você não vai sair da estatística. Né? Se operar uma paciente, tudo bem, mas a partir do momento que você opera 100 mil, 5 mil, você vai cair, você vai ter estatística, né? Uhum. Você vai ter complicações, você vai ter problemas e tudo mais. E aí que entra a experiência, eu acho. Perfeito. E eu sempre falo para os pacientes, na verdade, o mais importante do ponto de vista é a relação médico-paciente, né? A partir do momento que você estabelece uma boa relação médico-paciente, você consegue resolver qualquer problema, você consegue resolver tudo que aconteça, né? Porque quando você tem um excelente resultado, é muito fácil, né? Agora, quando você corre algum problema ou alguma coisa, cara, o paciente confia em você. Perfeito. É você que tem que resolver o problema da paciente. É você. Só tem uma pessoa que ela quer, é você. Né? E aí que entra a importância, eu acho, da segurança, do tempo de profissão, de você falar para ela, calma, eu vou resolver o problema. E você vai lá e resolve o problema. Né? E eu acho que é isso. Eu acho que na nossa profissão, que é cirurgia, eu acho que a gente vai elaborando as coisas, a gente vai inventando, a gente vai aprendendo. Você vai criando a sua assinatura ali. Você se permite a usar um pouco dessa parte subjetiva que você falou, de criar, de falar, cara, vou dar um ponto diferente aqui hoje, eu acho que eu vou fazer assim porque eu acho que vai ficar bom, e aí, né? Então, o tempo de bagagem que você vai tendo, né, ela te permite isso. Lógico que a plástica também tem um pouco esse quesito de artístico, né? Você tem que ter um olhar artístico para você entender o belo, entender a forma, entender... você tem que imaginar antes de fazer, né? E criar... Isso daí você não vai encontrar em nenhum livro. Você pode ler livro, que a parte artística da plástica é uma coisa... Existe técnica cirúrgica e tática cirúrgica. Exatamente. Que você vai desenvolvendo no decorrer dos anos, né? É um moldar, né, doutor, o paciente ali, de acordo, porque eu já vi tanto... Nossa, as pacientes saem... Muitos casos eu vejo a paciente falar, eu nunca mais eu faço isso. E todas as pacientes suas falam, ai, mas se eu precisasse, eu faria de novo. Não preciso, porque eu nem preciso de reparo, doutor, é impressionante. As cirurgias do Dr. Júlio. Mas todas nas que eu passei pela minha mãe foram muitas. Nenhuma falou, eu não gostei, não tô satisfeito com isso. Não tem, doutor. Doutor, falando dessa parte de performance... Mas se não ficou, a gente resolve. Comigo, pela minha mão, não passou. Ô, doutor, falando dessa parte de performance, né, doutor Mirai vai me ajudar, óbvio, nisso.
Antes, eu conheço muitas mulheres que já fizeram até 4, 5 cirurgias lipo, porque eu não buscava essa parte de saúde, né? Qualidade de vida, treino, alimentação. Então, eu achava que só a parte da cirurgia resolveria. Hoje, que a gente fala muito aqui no podcast, essa parte que não é mais bonito postar que você tá tomando um combo ali de bebida, virando à noite. Hoje em dia isso é queimação de filme. Hoje todo mundo preserva, né, e preza pela parte de tá ali cuidando da saúde, correndo. A gente fala muito isso, né, doutor? Sim. Como que tá a relação hoje, doutor, de uma pessoa que vai procurar cirurgia porque quer um retoquezinho ou porque tá emagrecendo muito, agora precisa de uma abdominoplastia? E qual que é a relação da pessoa que não pensa mais nisso e só pensa em fazer cirurgia mesmo? Ah, se eu engordei, eu faço uma cirurgia e tá ótimo. Então, eu acho assim, a gente vai educando as pacientes, né? Hoje em dia não chega para mim tanto como antes as pacientes que estão totalmente fora do peso, mas porque ela sabe que eu já não vou operar, então acaba não... Já filtra ali antes de chegar. Já acaba sabendo, né? Como é. Mas assim, quando uma paciente chega, tá acima do peso, não dá para operar, eu perco minha mesma 1 hora lá de consulta tentando orientar. Porque eu sei que se ela sair dali, se ela vai para outra cidade, sei lá, vai em algum lugar, ela vai achar alguém que vai querer operar ela e vai operar, né? Eu brinco, você tá pagando, você vai achar alguém para te operar, fique tranquilo. Mas é importantíssimo ela entender que ela precisa encontrar o eu dela primeiro, entender, tipo, não tô bem, preciso emagrecer, tô comendo errado, tô fumando, não tô tendo saúde. Porém, existem alguns casos já que eu operei, não que estivesse totalmente fora, mas que teoricamente não operaria, mas às vezes tem paciente, por exemplo, que tem um abdômen meio que avental, né? Ela tá lá com IMC 31, alguma coisa assim, normalmente eu não opero, 32, mas tem um abdômen avental. Então, aquilo lá, não dá pra ela botar uma roupa pra fazer uma ginástica, não dá pra ela... Um fator limitante. Ela não tem aquela gordura padrão visceral, mas aquela paciente tem coxa grossa, tem bastante coisa, então o peso tá ali, né? Sim. Ou seja, tecnicamente dá pra eu fazer um abdômen bem feito ali. E às vezes eu faço uma cirurgia que não é tão longa, uma cirurgia mais curta, mas que eu sei que às vezes vai estimular ela. E acontece isso. Às vezes você vai lá, faz uma cirurgia, igual mama, né? Tem pessoas que têm uma mama muito grande, mas não tem como a pessoa colocar uma menina, às vezes menina até de 16 anos. Sim, né? joga, não tem como ela não frequenta uma academia, ela não tem vida social. Então, às vezes você faz inicialmente uma cirurgia, entre aspas, meio reparadora, para essa paciente se inserir, né, num meio mais saudável. E às vezes ela muda o estilo de vida, e depois ela volta a fazer o resto. Aí volta a fazer uma mama, aí volta já a fazer transformada ali. Às vezes, dependendo da quantidade de peso que perde, tem que fazer uns retoques lá, uns reparos, não tem jeito, né? Mas pensando nesse estímulo para a paciente. Perfeito. Até recentemente eu operei uma paciente que ela já tem mais de 50 anos e, a vida dela foi sempre cuidados familiares ali. Eu nunca tinha tido tempo para ela. Eu já tinha operado uma sobrinha dela que mora na Inglaterra. E ela falou, minha tia vai aí. A hora que eu conheci a história dela, que teoricamente se eu só olhasse a paciente, eu ia falar, não vou operar. Mas eu entendi a história dela, cara. Toda a dinâmica que envolve aí o paciente. Ela nunca teve tempo para ela, nunca olhou para ela. A vida dela foi cuidar dos outros, né? E aí ela veio falando de lipo, veio falando, cara, se começar a colocar muita coisa para ela, não vai fazer nada. Vamos tentar ver se a gente faz um abdômen, que é uma cirurgia mais simples, mais rápida. E a gente, mas ficou sensacional, a cirurgia dela ficou linda. Até postei esses dias uma foto dela, assim, com um abdômen grande. Ficou excelente, pô. E eu tenho certeza que ela vai ser um estímulo para ela mudar o estilo de vida, mudar a vida, e dali segue, né? Sim. Ou seja, faltava isso, ela se olhar e se sentir bem, né? Coisa que ela nunca tinha feito. Porque ela nunca teve esse tempo para ela. Para ela, para poder se dedicar ali, né? Basicamente. E isso é muito importante, né? Melhor autoestima, a pessoa quer, né? Ela busca até essa vontade, né, doutor? A gente fala muito aqui também que as pessoas não vão na academia por vergonha. Mas eu vou naquela academia, só tem gente bonita, só tem gente com corpão. Eu não vou emagrecer primeiro. Pô, chega lá, tem uns caras com braço desse tamanho aí, eu faço zambito aqui, não tem como, né? Não, e é muito frequente embora, isso, Pô, posso revezar com você? Mas, doutor Júlio, O cara
com Não. 200 quilos cada lado, chega lá, coloca a milinha lá, né? Mas, doutor Júlio, esse negócio de grande é interessante. Quando tem essas feiras de fisiculturismo, esses campeonatos, é muito bom pra você que tá com ego muito alto, você vai nessas feiras. Aí você se sente pequeno. Quando você passa perto dos atletas, perto do pessoal, você fala assim, não, eu tô muito pequeno ali. Baixa a sua bola mesmo, aí você volta pra realidade. Igual no Instagram parece que é o cara que se veste lá de faxineiro, né? Nossa, É engraçado, né? É muito... O russo, né? Ô, doutor, e é nessa parte de performance e emagrecimento. Na sua visão, uma pessoa chega lá no seu consultório, doutor, eu não sei por onde começar. Já começou bem, já começou procurando médico, né? Já começou bem, né? Não começou no fundo da academia lá. Ó, eu vou trazer um dado recente, terça-feira, foi dia 21, né? A primeira farmacêutica a alcançar no valor de mercado de $1 trilhão. Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, né? Quando você atinge isso daí, você vê que, cara, não só a indústria farmacêutica está transformada, eu acho que é um fator, assim, um divisor de águas muito grande que eu nunca tinha, assim, acho que a humanidade não tinha percebido, né, tinha visto tal divisor de água igual está sendo essas medicações aí emagrecedoras. Quando você pega lá atrás a liraglutida, né, Victoza, Saxenda, né, eu comecei, logo quando chegou, eu já estava nessa área da medicina esportiva, a gente fazendo isso, aplicação diária, perda de 8 a 10% do peso, né, então o pessoal ficava feliz, né, perdia 10% do peso com a medicação, e realmente é um resultado muito bom. Aí vem o Ozempic, né, aí chega, né, o Ozempic, a semaglutida, né, com o Wegovy e tudo mais, aí chega a tirzepatida, 22% de perda de peso, aproximando perto da bariátrica, né? E agora daqui a pouco deve chegar a retatrutida aí também. A coisa não tem fim. Então, assim, quando você tem esse arsenal terapêutico hoje, duas coisas acontecem. Bons resultados, né? Então, a paciente que chega no consultório hoje quer emagrecer, né, quero mudar meu estilo de vida e tudo mais, é uma arma que a gente tem, uma medicação muito forte que tem ajudado, tem revolucionado realmente a medicina, mas em contrapartida você tem um lado negro da coisa. Eu estava vendo alguns dados agora recentemente das atrizes de Hollywood. Cara, é absurdo. Elas estão, assim, IMC baixíssimo, massa muscular baixíssima, uma magreza que aproxima daquelas pacientes anoréxicas, né? Então, quando você começa a ver essa distorção, o uso inadequado dessas medicações, você começa a ter uma preocupação muito grande. Por isso que eu falei, eu quero emagrecer, quero mudar de vida. Quando você cai na nossa mão, da nossa equipe, eu, você, o Léo, a gente consegue trazer essa paciente com a equipe multidisciplinar, né, fazer com que tenha um emagrecimento saudável, né? Porque a partir do momento que esse paciente começa a fazer o uso de medicação por conta própria, compra no mercado negro e tudo mais, ela vai emagrecer, mas vai perder tanta massa muscular, vai começar a perder saúde, e isso daí vai trazer implicações metabólicas devastadoras que o pessoal ainda não percebeu. O que vai acontecer? Você pega uma mulher dessa com IMC muito baixo, né, igual a gente está vendo essas atrizes de Hollywood aí, principalmente, os atores também, você começa a pensar, cara, essa mulher, pacientes jovens, 30 anos, vai começar a ter osteoporose, né, osteopenia, osteoporose, uma baixa massa muscular. Então, assim, onde que isso vai parar? Qual vai ser o resultado disso no final? Então, a nossa preocupação hoje, né, respondendo a sua pergunta, a nossa preocupação hoje é emagrecer de forma saudável. Porque a gente faz a bioimpedância, né, nós vamos repetir a bioimpedância, vai ter um plano alimentar bem feito, né, e essa paciente vai estar sob supervisão, porque a diferença entre emagrecer com saúde e desnutrir é enorme, mas como é que você vai perceber isso? Você está fazendo por conta própria, um amigo que indicou, comprou no mercado negro. Então, assim, quando você vai falar de emagrecimento, tem que ter muito cuidado, porque uma coisa é você emagrecer com saúde, a outra coisa é você
tem uma desnutrição, fica doente, né? Então, assim, o acompanhamento multidisciplinar, ele é extremamente importante nisso daí. Com certeza, porque é o que a gente fala de sustentar aquilo, né, doutor? Se você... É muito fácil, as pessoas... eu tô emagrecendo, eu escuto, né, vejo na internet, eu tô tomando mão de aro, mas agora eu parei de emagrecer. Porque a pessoa quer só tomar, mas não quer fazer uma atividade física, não quer ter um plano alimentar bacana, né? É a base da pirâmide, né, que eu sempre falo, né? A vida é uma pirâmide, você tem que ter uma base muito forte, uma base, né, construída de forma adequada, dieta, exercício físico, né, acompanhamento, sono, descanso. Fora a perda de massa, magra, essa parte, quais são as complicações do uso dessas medicações? Quando você vai falar dos efeitos colaterais, né, dessas medicações, e eu tenho bastante propriedade, porque a maioria deles é no aparelho digestivo, né, constipação intestinal com formação de fecaloma. Tá muito comum, né? Então, o que eu pego com mais... A mulher já tem uma tendência a ter o intestino mais preso. Né? Quando você faz o uso dessas medicações, se você não corrigir essa constipação intestinal presa, a própria ação, né, da molécula, seja semaglutida, tizepatida, ela vai fazer com que o intestino funcione de forma mais lenta, né? Tanto no estômago, né, você vai ver a gastroparesia, quanto a peristalse intestinal. Ela já era constipada, já tinha fezes ressecadas ali. Aí você reduz isso, forma fecaloma. Então, assim, tá tendo muito, tá assim, direto os pacientes... Eu recebi mensagem no Instagram, meu intestino tá muito preso, não tô conseguindo evacuar. Eu falo... liga pro seu médico, que médico? Comprei ali, pô. Não tá ali na esquina com o cara. Agora até dentista, né? Comprei ali. Outro tipo de complicação mais grave, porém mais rara, graças a Deus, é a pancreatite. Tá. Pancreatite. Então, tem alguns relatos na literatura já, mas você começa a perceber que algumas pancreatites mais leves e outras até aquelas pancreatites mais graves, vai para você ter aquelas pancreatites necrosantes, aquela coisa toda. E outra coisa que tem acontecido e envolve muito nós das cirurgias é o paciente que utiliza esse tipo de medicação, semaglutida, tizepatida, e vai fazer uma cirurgia, por exemplo. Às vezes não fala... não fala, cara. Isso é muito Não fala, importante falar. Não fala. Cara, agora você imagina, numa indução anestésica, o paciente com o estômago cheio. Sim. Vomita, broncoaspira e já era. Os pacientes ligam, né, doutor? Pergunta isso. Qual que é o tempo entre parar a medicação e a cirurgia? Olha, eles estão falando coisas em termos de 20 a 30 dias. 20, 30 dias. De 20 a 30 então, mas dias. o dois é que ele falou, as pessoas, você tem alguma doença básica que você toma de medicação, aí ela fala lá alguma medicação que ela toma aqui, de ansiedade, mas ela não fala da injeção que ela toma. Aí depois ela fala, não, eu perdi bastante peso, mas você perdeu só com atividade. Não, eu tô tomando um monte de ar. Eu falei, pô, mas aí era medicação, né? Elas não falam, não. Mas você tem que perguntar, você tem que chegar e perguntar, você tá tomando alguma injeção, alguma coisa pra emagrecer? Senão não fala. Tem que fazer uma busca ativa. Na endoscopia, isso é muito comum. Às vezes eu passo o tubo, estômago cheio, você fez a dieta? Não, fiz. O que tá acontecendo? Aí tira, passei, o que... eu tô usando a medicação. Mas você não avisou pra mim? Não, acho que não fosse importante. Eu falo, caramba, cara. E tem questionário, né? Tudo pra poder responder. E os pacientes não colocam. Então, assim, isso daí acende uma luz amarela quase vermelha pros anestesistas, né? Pra poder, porque a quantidade de gente que tá usando essa medicação é absurda, cara. Não é à toa que a Eli Lilly tá valendo $1 trilhão. Ela pode mentir, né? Falar assim, eu vou operar, então eu vou continuar pra emagrecer o máximo até no dia da cirurgia. Mas o doutor Júlio, é impressionante. Você sabe o que eu tô começando a perceber no uso dessas medicações, né? Dos análises de GLP-1 aí e tudo mais? Eles estão tendo um comportamento igual dos usuários de esteroide. É verdade, assim, o indivíduo usa esteroide e não assume, né? Ele fala, não usa, daqui é o tamanho, né? Frango com batata doce e tal. Sou natural e tal, e tudo mais. Você emagreceu tanto? Não, tô fazendo dieta, agora eu tomei jeito e tudo mais. Então, ele tá tendo um comportamento muito parecido com os usuários de esteroide. Então, assim, você vê que a coisa tá caminhando, assim, para meio que um lado negro, meio obscuro da força, sabe? Que hoje você tem esse monte de medicação paralela aí, e o pessoal utiliza... E vai tocando o barco. Assim, e
E não vai ter fim, porque Não agora, vai. molécula nova chegando, né? A retatrutida daqui a pouco cai no mercado aí. Já caiu no mercado paralelo, né? Mas daqui a pouco ela vai chegar aí realmente, né? E outras moléculas por via oral. Que vão chegar com um resultado parecido com dessas medicações injetáveis. Rápido também, doutor? Rápido. Mas você imagina, o mercado que tá rodando, que tá gerando aí já chegou num trilhão aí, você imagina. Doutor Júlio perguntou demais efeito colateral. Os nossos pacientes da clínica não tem isso. Mas muitos pacientes, na hora que vão. Porque lá, doutor, o paciente chega e faz avaliação comigo no sentido de como que é o procedimento. Aí, dando certo, dando aquele procedimento, passa pelo Dr. Mirair, passa pelo nutricionista, que a gente fala da importância, né, do plano alimentar, atividade física, e se precisar até por psicólogo, né, doutor? Nós temos tudo lá na clínica. E um dos medos dos pacientes, doutor, vários medos que nós falamos aqui, mas de queda de cabelo. E que o nosso paciente não tem, mas o que leva? O que acontece, né, principalmente nos casos de queda capilar, é o paciente simplesmente entra com déficit nutricional. Né? Entra com déficit. Como, por exemplo, no nosso caso lá, o Léo, por exemplo, que ele faz o plano alimentar, ele tem esse controle. E outra coisa, a gente vai seguindo os pacientes laboratorialmente também e tudo mais, né, para não chegar a ter nenhum tipo de déficit que pode... E outra coisa, antes do uso da medicação, eu também já corrijo se tiver algum déficit, ou se o paciente já está fazendo com tratamento, aí tem a parte hormonal também e tudo mais. Então, assim, a gente tende a ter o controle, né, do que aquilo que a gente consegue, né, o controle para o paciente não chegar nesse ponto, né, começar a ter queda de cabelo por déficit nutricional, né, hipovitaminose, esse tipo de coisa, entendeu? É por isso que os nossos resultados, além de serem bons, os colaterais são muito reduzidos. São preservados mesmo. Doutor Júlio, isso não impactou para você aqui em Poço, eu tenho certeza, porque eu vejo que você não tem mais horário, né, para cirurgias. Mas o quanto você acha que impactou essa parte de emagrecimento, canetas emagrecedoras, na redução da procura da cirurgia plástica? Acho que aumentou, né? Eu acho que não, porque a não ser que eu fosse a cirurgião que operasse obeso pra... Não, ou se operasse, tipo, a mulher queria emagrecer, em vez de emagrecer, eu operasse pra emagrecer, e não pra dar... A plástica com o objetivo de emagrecimento. Então, eu acho que não. Mas aumentou nesse sentido de abdominoplastia também, né, doutor? Porque muita gente tá emagrecendo, as pacientes chegam pra mim, o que eu faço com essa barriga? Eu falei, não, mas é que a abdominoplastia, muitas vezes, que eu falo, são alterações de gestação, essas coisas. Abre estria, na verdade uma flacidez de pele que o emagrecer às vezes até vai piorar, né? Então realmente tem coisas que eu acho que não muda muito, né? Mas logicamente, às vezes uma paciente estava um pouquinho mais cheinha, com uma pele boa, em vez de fazer uma lipo, ela consegue emagrecer e ela ganha massa muscular numa academia, faz uma definição, pode ser que eu não precise fazer a plástica. É que tem uma outra coisa também, na plástica às vezes eu consigo mudar a forma. Então mesmo ela estando magrinha, definida, ela não gosta da simetria do bumbum, ela não gosta do formato, né, ou alguma parte do corpo que ela emagrece, mas aquele lugar fica aquela gordura localizada. Sim, e ela vai querer tratar, né? Eu no meu caso de emagrecimento, desculpa, doutor, te falei, eu no meu caso de emagrecimento, que eu vejo muitas pessoas lá na clínica, eu vou precisar fazer cirurgia para redução de mama de novo, por causa do emagrecimento. Eu conversei com o Dr. Júlio, ele já me deu a triste notícia que eu vou ter que colocar uma prótese menor. Estou estudando sociedade. E vou fazer, doutor, que você me indicou o... Retração de pele? Retração de pele. Renuve, ergoplasma, quanto? Porque eu tô com muita pele. Entendi. Porque eu emagreci, tá me incomodando já. Então, tem casos também que pode fazer só essa parte do Renuve, né, doutor? As tecnologias de retração de pele, a gente começou primeiro foi o Renúvio, né, que são jato de plasma, né, radiofrequência com o Renúvio é um gás hélio, o ergoplasma é um argônio, que são aparelhos que inicialmente foi usado na gastro, na cirurgia. Foi utilizado até hoje ainda. Então, aí descobriram que dava para fazer retração de pele. Mas, enfim, e agora lançaram o Quantum, que é a diferença que não usa gás, é uma radiofrequência bipolar, né?
aparentemente a retração inicial é um pouco maior, mas ele não, como não tem gás, ele não distende. Então, mas realmente a retração primária é muito boa. Agora, com um ano, a gente precisa ver se realmente é maior. Mas mesmo falando dos jatos de plasma, então, porque quando você lipa uma pessoa, você não está tratando flacidez, ao contrário, você pode estar até gerando flacidez, que você está tirando o preenchimento natural, que é a gordura, né? Então, aí você entra com a tecnologia de retração de pele, que ela vai ajudar a ter essa retração primária pelo próprio efeito térmico que ela gera, né? Tipo, retraindo as fibras, e depois um efeito secundário, que é o espessamento da derme pelo bioestímulo de colágeno, né? Vai resolver a vida de todo mundo? Não. Cada parte, uma pele mais espessa, homem tem excelente resultado, que o homem tem a derme grossa, né? Retrai pra caramba. Então, um lugar que tem estria, retrai menos. Mas, assim, é o que a gente tem de mais moderno para retração. Então, você associando uma lipo, você associando lipoenxertia, que eu faço intramuscular, por exemplo, no abdômen, com auxílio de ultrassom, com visualização direta, dando volume, né? Um efeito HD mais natural do que você fazer gominho na própria gordura. Então, assim, associação de técnicas vai bem, né? E, de novo, a boa indicação e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, e em relação à prótese que você falou, né, que tem que diminuir, é que, por exemplo, hoje eu faço basicamente só prótese submuscular, né, e a gente tem um limite anatômico de dissecção, de tamanho da musculatura, e por que a gente faz mais debaixo do músculo? Pensando em alguma coisa sustentando essa prótese para não ficar pesando na pele e a mama ceder, né? Que foi o caso que eu já fiz. Não mas assim, não é todo mundo que colocou a prótese por cima do músculo que caiu, e também não é todo mundo que colocou por baixo que não caiu, né? Então é o intuito de eu tentar dar um suporte para essa prótese, né? E muitas vezes a gente tem que diminuir esse volume de prótese quando a gente passa para debaixo do músculo, porque o músculo da pessoa aqui, a base é um pouco menor. Mas é que eu sempre falo assim, que a pessoa sempre quer ter o colinho aqui, né? Aquela mama marcado ali. Aquela tá bem posicionada. Para você ter uma mama aqui com o colinho marcadinho, você não precisa ter uma prótese grande. Você precisa ter uma prótese bem posicionada. Porque não adianta você ter uma prótese de 500 ml, só que lá embaixo você vai continuar sem colo. Se você tem uma prótese, às vezes, de 250, 300 ml, mas bem posicionada e com a bordinha dela aqui fazendo a linha de clivagem no colo, né? Você vai ter um resultado estético bom. Resultado estético bom, sem ter aquela mama grande, ultrapassando o limite do tórax e tudo mais. E assim, também, hoje em dia, o pessoal diminuiu também, de modo geral, um pouco o tamanho das mamas. É sazonal, né? Cada época tem... Então, doutor Júlio, você tem... Hoje a gente percebe que a busca das mulheres... um corpo mais slim, né? Hoje, sim, antigamente, década, sei lá, início dos anos 2000, aquelas mulheres maiores, né? Hoje em dia, é mais também para ser mais chique, mais elegante, aquela mulher mais slim, um pouco mais magra, aquela coisa toda, a musculatura um pouquinho marcada, sem muito volume, as próteses, né, as mamas menores, né, sem aquela coisa, aquele exagero e tudo mais, né? Então, assim, só que a questão toda da estética... Você vê que legal, por exemplo, antes você via a mulher malhando, ela só se preocupava em malhar bumbum e perna. Coxa, né? Hoje não, todo mundo estão querendo ficar com o bracinho marcado. Quer dizer, pensou mais no conjunto, no contexto todo do corpo. Né? Desse conjunto. Então, aí você consegue perceber da mulher chique, né? A mulher mais chique, mais slim, aquela coisa toda. Né? Então, só que a questão toda é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Porque, às vezes, é igual eu acabei de te falar, você pega, principalmente o pessoal, né, lá os hollywoodianos lá, com a magreza extrema. Né? A magreza extrema. Então, uma coisa é você ter um corpo slim, fino, saudável, perfeito, com a massa muscular marcando. Outra coisa é você ter uma magreza extrema, que você olha e fala, não é possível. Eu vejo no Instagram e falo, não é possível. Isso eu não tenho espelho em casa, não tem família. Então, assim, e sabe o que é o mais perigoso, doutor Júlio, que eu tenho observado? Quando eu pego, eu mostro isso direto, às vezes nos stories, quando você vê uma paciente dessa, você fala, não é possível, ela tem um transtorno dismórfico corporal grave aí, muito emagrecida, aí eu abro os comentários. Eu sou um leitor assíduo de comentários, né, no Instagram. Sou viciado. Você abre,
as pessoas estão elogiando aquilo ali. Ou seja, elas endossam uma pessoa que está desnutrida, né? Desnutrição clara ali, e tem ali um estímulo àquilo. E as pessoas que falam mal falam, não, você não está bem, né? As pessoas começam a criticar, aí os outros começam a criticar, mas você tá amarga, isso, aquilo, aquela coisa toda. Então, assim, a rede social hoje, eu acho que assim, é um negócio que pode ajudar, claro, pode trazer informações boas e tudo mais, mas também pode te levar pro buraco aí, no lado obscuro da coisa, sabe? Ou seja, endossar comportamentos nocivos para a saúde, entendeu? E alguém chamar e falar assim, não, vem cá, tá errado isso daí. Entendeu? Eu acho que a pessoa perde um pouco da noção e não consegue enxergar, né, doutor? Aquilo que você faz, você não consegue enxergar o tanto que você emagreceu. E eu acho que isso na cirurgia plástica, às vezes você deve pegar algum e falar assim, não é possível que o cirurgião plástico fez isso aí. Eu vejo isso muito nos Estados Unidos, né? Você vê umas coisas meio bizarras, assim, às vezes, do pessoal da plástica. Assim, quando você vê, né, em relação à prótese de mama, nem se fala, né? Glúteo, esse tipo de coisa, você fala assim, não é possível que alguém fez isso, né? Então, assim, você fala... É absurdo as coisas que você observa, entendeu? E o equilíbrio ali, né? Que é o saudável, que é a beleza, a performance, a saúde juntos, né? Às vezes é raro de você ver, né? Dependendo do nicho que você está observando. A pessoa está realmente disposta a pagar o preço da mudança, né? Eu vou fazer uma cirurgia porque isso está me incomodando, esse abdômen está me incomodando, mas eu quero continuar com essa transformação com a parte da performance, da mudança mesmo de hábitos, né, doutor? De ambiência, que é muito importante, né, doutor? Exatamente, também acho. Doutor, eu pensei aqui agora que as pacientes me perguntam bastante. O que o doutor tá falando que mudou muito, né? Muda constantemente a parte da cirurgia. Em tempo de recuperação, desde quando eu comecei com você lá atrás fazendo seus pós-operatórios, muita coisa mudou, né? A parte da aplicação do tape, depois não é legal, não é que não é legal. Tem outras formas de estar melhorando mais rápido a volta ali da pessoa. Uso da cinta também, né? Antes usava mais tempo, agora usa menos. O que teve nessa mudança que melhorou pro retorno à qualidade de vida do paciente com a cirurgia plástica? Então, é que na verdade existem condutas também que são individualizadas, de cada cirurgião gosta, né, de alguma coisa mais específica, depende da equipe também, depende, né, de várias coisas. Em relação à recuperação, eu acho assim, primeiro você, claro que eu disse antes, operar a paciente bem preparada para a cirurgia, né? Eu falo, você vai submeter uma maratona aí, a cirurgia é uma maratona, se você estiver bem preparado fisicamente, se tiver um cardio legal, tudo, pô, você vai recuperar melhor. Sim. Isso é muito importante falar, porque, né, doutor? O estado nutricional. A pessoa tá lá, vai fazer uma cirurgia, sai com 4 litros a menos de gordura, quer dizer, o organismo fica doido, né? Do dia, em horas ali, de repente tem menos reserva, ali, né? Então, no pós-operatório. Quanto mais preparada fisicamente, né, metabolicamente, mais a pessoa tiver, a resposta vai ser melhor. É igual quando a pessoa fica doente, né? Criança recupera muito melhor que um adulto, que um idoso, porque, pô, é tudo tem novo, reserva, né? A célula é nova, né? Então, é uma paciente que é um atleta e fica doente, tem uma chance maior de recuperar aquela doença. Covid mostrou isso bem pra gente, né? Então, exatamente. Então, isso daí algumas partes técnicas também, mas também as cirurgias aumentaram de tamanho, né? Que antes ia lá e fazia uma lipinha aqui só, agora a gente faz um monte de coisa. Então, eu acho que a informação, a parte de fisioterapia depois, parte nutricional, a informação, você quer gasto, que nem antigamente operava o paciente deixava sem comer uma semana, né? Um jejum. Hoje em dia iniciam a dieta mais precoce, né? E hoje você tem uma suplementação também, o que facilita demais também. Então eu acho que é isso. A união de profissionais também, de multiprofissional ali num pós-operatório, você acaba melhorando. A cinta é o seguinte, a cinta eu sempre falo, a cinta bem usada, ela é muito boa. Porém, uma cinta mal usada é melhor ficar sem. Porque a cinta não vai resolver nada, não é só botar a cinta e não precisava operar, né? Mas que uma cinta mal usada, ela vai garrotear, ela vai machucar, ela vai fazer uma bolha, ela pode gerar uma necrose de um retalho, né?
Então, assim, tem para ajudar no edema, nisso daí. Então, assim como uma meia, né? Uma meia tem que estar certinha, não pode ficar dobrada, senão vai fazer o efeito contrário que ela tem. O tape é muito bom, eu gosto do tape, eu não faço mais aquele esquema de fazer o corpo inteiro já no final da cirurgia, mas eu sou mais direcional com o tape. Eu preciso em tal lugar, eu vou lá e coloco o tape. Eu gosto de usar tape na cicatriz, por exemplo, depois de uma semana, eu acho que estabiliza a cicatriz, né? Então, acho que você não pode ser muito cético, né? Tem que ser assim. Eu acho que cada pessoa você vai alinhando ali. Cada paciente é muito individual. E, doutor, isso que você abordou agora é muito importante, doutor Mirair, porque os pacientes tinham essa visão. Eu vou fazer cirurgia plástica, então eu vou comer tudo essa semana, porque eu vou fazer cirurgia plástica mesmo. Então é muito importante. A bariátrica, né? A bariátrica, o cara vai engordar pra operar, né? Não, mas eu falo o contrário, porque tem paciente que fala assim, o contrário, eu começo a fazer dieta louca. Eu falo, cara, não é a hora de você fazer dieta. É pra você comer bem, você comer saudável, né? Se hidrate bem para cirurgia, um dia antes, se alimente bem essa semana, coma coisas saudáveis, porque você está indo para correr a maratona e todo atleta se prepara para correr aquele dia. Então não é do dia, se prepare bem essa semana, né? Isso daí eu acho importante. E como, doutor, nós falamos que tem que parar o uso da medicação um mês antes da cirurgia plástica, quanto tempo depois pode voltar com o uso da medicação? Vai depender da cirurgia, vai depender do paciente, vai depender como é que foi o pós-operatório, né? Qual que é o objetivo do paciente. Porque o paciente tem que ficar um tempo sem treinar, né, doutor? Tem paciente que precisa ficar 3 meses, né? Sem treinar? Um mês sem treinar? Quanto tempo que é? Depende do cirurgia, se for mama, com 15 dias eu libero fazer membro inferior. E uma abdominoplastia? O abdômen, com um mês eu libero a academia sem que force o reto. Então ela vai fazer uma cadeira extensora ali com um pouquinho de peso, qual o problema? Não está forçando nada o abdômen. Vai fazer um bíceps que não está zero abdômen. Então eu quero que a pessoa se movimente. É uma coisa que eu oriento, às vezes eu peço pro personal entrar em contato comigo para falar, mas fazer coisas que você aumente pressão ou trauma, né? Então, mas fora isso, deixa movimentar esse músculo, deixa, né? Eu acho que tem que voltar precoce. Antigamente eles eram bem mais conservadores quanto a isso, tinha mais medo, aquela coisa toda. Hoje viu que, né, a própria atividade física feita de forma responsável, bem orientada, por isso que eu falo do treinador, do educador físico, é tão importante para isso, né? Em relação a fatores inflamatórios, melhora muito, né? A parte de circulação, né? Evitando o paciente caminhar precocemente para evitar os tromboembolismos. Do abdômen, mas é por conta da aplicatura, que é como se fosse uma hérnia, né? Uma correção de uma hérnia. Então, teoricamente, todo mundo fala 3 meses, né? Aí, realmente, para grandes esforços, a gente fala 3 meses, mas não é por causa do corte. Movimento de salva. Não é por causa do corte da pele, é mais por conta da aplicatura que a gente faz do músculo reto. Mas lipo, por exemplo, pode voltar já, zero problema. Porque não tem corte, não tem nada. 15 dias, 10 dias, tem paciente que está malhando. Nossa, maravilha, doutor. Então, eu tento liberar o mais precoce possível, acompanhando, que eu acompanho muito a paciente nos primeiros 30 dias, principalmente nos primeiros 15 dias, eu vejo muito a paciente. E aí, estando tudo bem, eu vou liberando, já vou liberando as atividades e tudo mais, né? Sob orientação, logicamente. A gente está caminhando para o final, né? Passa rápido, né? Quando a conversa flui, passa muito rápido. Doutor Júlio, eu queria que o senhor... Qual conselho o senhor daria para um residente de cirurgia plástica hoje? O que o senhor falaria, né, para um residente de cirurgia plástica em relação ao mercado, em relação à especialidade? Quais conselhos aí para quem já está dentro da residência e para aqueles que pensam em fazer cirurgia plástica também? O que você falaria? Então, eu sempre brinco que, na verdade, a cirurgia plástica, para mim, ela é uma coisa que veio um pouco depois. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu me apaixonei pela cirurgia, então eu queria ser cirurgião. Cirurgião, queria cortar, queria ser cirurgião, ponto. Tanto faz que eu fizesse, eu queria ser cirurgião. E a plástica veio depois, durante a residência de cirurgia geral, que eu comecei a me apaixonar pela plástica, mas também gostava das outras especialidades. E a escolha da plástica, na verdade, foi assim, eu falei, eu gosto de operar, então o que tiver para operar eu opero. Mas tem a parte do ambulatório, a parte do consultório, não é? Sim. E aí você precisa gostar de fazer isso.
né? Do contato com o paciente. Você precisa gostar de atender aquela determinada especialidade. E eu gostava do atendimento da plástica, eu achava interessante, eu achava bacana, porque você conhece a história da pessoa, né? É uma coisa... E tem a questão, como eu te disse, a parte artística, que eu acho muito bacana. Então eu falei, poxa... De transformar. Tem essa possibilidade de você conversar com uma pessoa, de você entender ela, tudo, não só a doença, né? De tudo mais. Tem a possibilidade dessa parte artística, tem a possibilidade de operar. Então eu falei, pô, juntou tudo de bom. Fazer plástica. E aí deu certo. E em relação ao residente, um conselho aí que você daria para ele que está terminando a residência de plástica, quer montar o consultório, quer cair no mercado, qual o conselho que você daria para ele, assim, em termos até mesmo de empreendedorismo, de visão de mercado e tudo mais? Então, eu acho que a primeira coisa ele tem que ser um bom cirurgião, né? Eu acho que ele não pode causar mal, eu acho que ele tem que aprender com os mais velhos, tem que aprimorar a técnica, né? Porque, como você disse, o Instagram é meio perigoso, né? Perfeito. Então, as pessoas parecem que são autoridades, né? Porque tem lá 100 mil seguidores, mas não é autoridade, Sim. né? Então, é uma curva lenta que tem que respeitar. E aí, conforme for adquirindo essa capacidade, aí o próprio mercado leva ele, né? Quanto tempo a gente se conhece, tá? Já faz um tempo. E aí vai de boca em boca, né? A indicação, uma paciente indicando para outra. Vai construindo. Você vai construindo. Seu nome, tudo que é sólido dá certo. Então, se você constrói devagarinho. Sem pular etapas. Sem pular etapas. Sempre final, respeitando a ética, sempre vai dar certo. Seguindo. Vai dar certo. Basicamente isso. E eu acho que quando você vê que você tá muito grande, doutor, eu te vejo isso, como eu falei, as pessoas vêm de fora do mundo inteiro pra operar com ele. Referência mesmo do mundo inteiro. Está de parabéns. Obrigado. Doutor Vocês Júlio. têm. Foi um grande prazer te receber aqui. Eu sei tanto que o seu tempo é escasso. E te receber aqui, conversar com você, poder participar da tua trajetória tão de pertinho foi sempre uma grande honra. Muito obrigada mesmo, viu, por você ter topado essa parte. Sucesso para vocês, né? Também, né? Nós agradecemos, doutor Júlio. Nessa caminhada já tem alguns meses, né? Vocês estão aí. Doutor, nós já estamos mais de um ano, né, doutor? Mais de um ano? Já. Eu não sei, eu perdi noção do tempo já. Mas bacana. É porque tá passando tão rápido. Né? Passa muito rápido. Que legal. É legal, é bem educativo, acho que interessante. E a gente busca muito isso mesmo, né, doutor? Levar a saúde e qualidade de vida, não medicação. A gente fala, não quer um paciente pra... E trazer informação de qualidade, com né? certeza. E hoje teve informação de qualidade, fico muito feliz. Eu sinto assim, muito feliz, fico alegre, né, de ter o senhor conosco aí hoje, que, né, na nossa conversa aí nesse período do podcast, nós conseguimos ir por vários assuntos assim, e você vê que passou rapidinho, né? Então, assim, quando você vê que tem um assunto com qualidade hoje, informação, é algo que realmente vale a pena de fazer o trabalho aí, né? Com certeza. Muito obrigado, doutor Júlio. Muito obrigada. Vamos marcar mais. Com certeza. Se Deus quiser. Com certeza. Isso aí, gente. E lembrando que nós estamos no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. E eu acho importante o doutor Júlio deixar suas redes sociais aí. Tô fazendo mais propaganda, seguir. gente. E aí? Instagram, doutor Júlio Baioccato, né? TikTok não tem. Também não tem. Instagram do doutor? DR Miraí, MIRAYR. Também estamos lá com formação de altíssima qualidade. Isso aí. O meu doutor é só DR também. DR Júlio Baioccato. DR Júlio Baioccato, sigam lá. Estamos com duas referências, hein? O meu é DRA, a doutora Tainá Loyola. Estamos aqui em mais um Muse Podcast. E Muse-se comigo todos os dias. Seja musa todos os dias. Até a próxima.